Existe um contexto muito interessante quando nós pensamos a respeito dos dinossauros, está relacionado com o próprio termo dinossauro. Muitas pessoas chegam e falam assim, mas você pega literatura antiga não existe nada falando a respeito de dinossauros. É verdade. Mas por que não? A resposta é simples, porque o termo é recente. Esse termo foi um termo praticamente criado no ano de 1841, Richard Owen. Richard Owen, ele pegou duas palavras, Deinos e Saurus. Deinos, vocês sabem o significado, terrível. Saurus significa lagarto, réptil. Então, dinossauro significa um réptil, um lagarto terrível. É uma palavra nova, uma palavra recente. Muitas pessoas têm dificuldade de entender esse contexto, principalmente porque na nossa mente parece que as palavras sempre tiveram aquele significado. Tá? Um exemplo que eu acho interessante a respeito disso. Se eu chegar para você está lá na universidade, ou está lá fazendo ensino médio, vamos supor que a sua escola tem um laboratório. Eu chego para você, peço para você, falo o seguinte, vai lá no laboratório e traz o monitor para mim. O que você me traria? Ou quem você me traria? Porque monitor, hoje, se você perguntar para a galera mais jovem, tá? O pessoal mais jovem pensa em monitor, aquele negócio do computador. Monitor é a pessoa responsável pelo laboratório. Ele é o que monitora o laboratório. Então você vai pedir para alguém falar, traz o monitor. Então você vai levar um monitor, vai levar a pessoa. Não chega com aquele pedação lá do computador desse tamanho e fala, está aqui o monitor. Não é isso que eu estou pedindo. Palavras ganham significados diferentes também. É muito interessante porque quando você olha os registros antigos, nós encontramos certas palavras que chamam a nossa atenção. Por exemplo, a palavra serpente. Por que o pessoal usa tanto essa palavra serpente nos registros antigos? Porque a palavra serpente era o termo técnico que se referia a répteis. Por exemplo, um crocodilo era uma serpente. Hoje não. Então tudo era serpente. É por isso que nos registros antigos nós encontramos o quê? Serpentes voadoras. Já viu alguma serpente voadora? Não, peraí, traduz. Coloca na terminologia de hoje. Em vez de serpente, a gente usa a palavra réptil. A réptil voador tem muito no registro fóssil. Tem bastante deles. Tem umas serpentes de pescoço muito comprido. Mas serpente não tem pescoço. Depende. Réptil tem. Bom, literatura do passado fala a respeito disso? Fala. Quando nós pensamos a respeito desses animais, esses animais literalmente eles existiram? Sem dúvida. É só uma questão de você ir ao museu, chega lá no museu, você vai encontrar uma quantidade absurda desses animais. Se você puder perceber aqui, na foto lá de cima, você está vendo que tem os fósseis de alguns apatossauros ali e tem algumas pessoas por perto. Você vai perceber que o ser humano e o apatossauro não era um negócio assim descomunal como nós vimos lá no Parque Jurássico. Não, não era isso. Mas havia um certo equilíbrio, digamos assim, entre os dois. Por exemplo, um apatossauro seria mais ou menos, altura média, tamanho de uma girafa. Não seria muito maior do que uma girafa, não. Então nós temos umas ideias assim desses animais que não é uma ideia real. É algo que nos foi passado pela televisão. Tinha coisa muito grande? Tinha, claro que tinha. Vamos tratar alguns deles daqui a pouco. O grande problema que nós temos com esses animais, e aprender a respeito deles e conhecer sobre eles, é justamente como eles eram. Por exemplo, nós temos algumas concepções artísticas que são feitas dos animais fossilizados. Você tem, por exemplo, o fóssil do Albertossauro ali em cima. Sem ofensa para nenhum Alberto aqui, mas quem descobriu o animal era uma pessoa muito humilde, então ele deu o nome de Albertossauro, porque o nome do cara era Alberto. Então ficou o Albertossauro. Nós só sabemos do Albertossauro o que ele era baseado no esqueleto dele. Mas daí senta o pesquisador, ele faz alguns estudos, algumas avaliações em termos de dentição, arcada dentária, coisas desse tipo, coloca todo esse pacote junto, e daí um artista começa a desenhar. Isso seria o Albertossauro. Então, o Albertossauro seria um animal terrível. Ele caçava, ele rasgava a carne com os dentes. Ele estraçalhava os adversários, pisava em cima das formiguinhas, e coisas desse jeito assim que você vai vendo por aí. Eu não estou querendo dizer com isso
que a interpretação esteja errada. Estou dizendo que nós não vimos. Nós não sabemos como ele era. Imagina eu chegar para você e falar assim, imagina um animal que mais ou menos a pressão das mandíbulas dele é quase igual a dos tubarões. Ele tem condição de rasgar carne de uma forma assim, parece papel. Esse animal é de uma ferocidade, de uma violência tal, que não dá para a gente nem descrever. Muitas vezes, nem leões, nem tigres têm uma violência tal. Que animal que você está imaginando? Eu espero que não seja o pitbull, mas se for, é o pitbull. O senhor está pensando aquele monstro gigantesco, aquele negócio terrível, aquela fera incrível. Não, é o pitbull. Ele tem uma mordida que deixa qualquer tubarão de boca aberta. Ele tem muita força nas mandíbulas dele. Agora, lembra que nós fazemos ideias. Então, quando nós trabalhamos com essa questão dos dinossauros, é muito importante saber o que nós temos, que é o fóssil, e o que é interpretação daquilo que nós temos. Imagina alguém chegando aqui no planeta Terra, vamos supor que alguma coisa aconteça e a Terra seja devastada por um cataclisma e literalmente sobram apenas fósseis. Daí o pessoal vem escavando por aqui, chega num lugar, vê um monte de ser humano, fóssil de ser humano, tudo contorcido e tudo mais, e perto ali assim tem um pitbull de boca aberta. Qual a conclusão? Os seres humanos foram mortos pelo pitbull, até que finalmente parece que alguém conseguiu matá-lo, mas parece que a pessoa também que o matou morreu. Ninguém sabe que o pitbull era o quê? Bichinho de estimação. Coitadinho, o pitbull está seguindo o dono e morreu todo mundo ali. Então nós precisamos entender esse contexto do que é o achado, no caso o fóssil, e da interpretação.